Tudo bom, pessoal? Meu nome é Adriano Madeira, eu sou advogado. Galera, a informação que eu vou trazer para vocês hoje aqui é uma informação que eu julgo muito interessante e que poucas pessoas têm acesso a ela. Qual é? Os policiais militares de maneira geral, eles são obrigados a prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito de um crime comum, por exemplo, um furto comum, um roubo comum, por exemplo. Pessoal, tanto o Código de Processo Penal Militar quanto o Código de Processo Penal Comum, eles tratam a respeito de flagrante facultativo e de flagrante compulsório obrigatório. Obrigatório no sentido da pessoa ser obrigada a efetuar a prisão em flagrante, facultativo no sentido da pessoa poder efetuar essa prisão, mas ela não é obrigada. Vamos começar aqui pelo Código de Processo Penal Militar. É o seguinte: o artigo 243 do Código de Processo Penal Militar, ele sustenta o seguinte, que qualquer pessoa do povo poderá e os militares deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante de crime militar. Pessoal, uma coisa interessante aqui é o seguinte: Código de Processo Penal Militar, regra geral, trata de crimes militares. Código de Processo Penal Comum trata de crimes comuns. Pois bem, o Código de Processo Penal Militar, ele coloca no rol de flagrante compulsório os policiais militares, militares das Forças Armadas, bombeiros militares, ou seja, militares de maneira geral. Então, assim sendo, se um militar ele se depara com um flagrante delito de um crime militar, aí sim ele é obrigado a efetuar a prisão em flagrante. Agora, todas as demais pessoas, inclusive eu digo aqui, agentes de polícia civil, delegados de polícia civil, delegados de polícia federal, se eles se deparam com flagrante de um crime militar, eles podem efetuar a prisão em flagrante, mas eles não são obrigados. Primeiro ponto. Agora vamos para o Código de Processo Penal Comum. No artigo 301 está disposto o seguinte, que qualquer pessoa do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante. Pessoal, a ideia aqui é a seguinte: o Código de Processo Penal Comum coloca no rol de flagrante compulsório as autoridades policiais, no caso aqui, policiais, delegados de polícia civil, delegados de polícia federal e seus agentes. No caso, agentes de polícia civil e agentes de polícia federal. Todos os demais indivíduos, e eu coloco aqui policiais militares, bombeiros militares, militares das Forças Armadas, de acordo com o Código de Processo Penal Comum, eles se encontram no rol de flagrante facultativo. Então, assim sendo, se um policial militar ele se depara com flagrante de um crime comum, ele pode efetuar a prisão em flagrante, mas ele não é obrigado. Então, se um policial militar se depara com o cometimento de um roubo comum, de um crime de furto comum, ele não é obrigado, pasmem, mas eles não são obrigados a efetuar a prisão em flagrante. Então, eles podem, normalmente na prática eles vão efetuar, mas eles não são obrigados, tá, pessoal? Então, para ficar muito claro aqui, então, a ideia é a seguinte: policiais militares de maneira geral, eles podem, mas não são obrigados a efetuar prisão em flagrante de crime comum. Se for crime militar, aí eles são obrigados, mas crime comum, que é a maior parte dos crimes que eles se deparam quando estão fazendo ronda, por exemplo, eles não são obrigados a efetuar a prisão em flagrante, tá? Então, pessoal, eu espero que essa informação seja de validade para muitas pessoas. E até uma próxima oportunidade. E nunca se esqueçam, Deus está no controle de tudo e Ele é bom sempre. Abraço, pessoal.